Vamos lá, hein, minha gente? Vamos começar a falar desses nossos temas todos? Um fio maior de 6 minutos para a gente debater Inter e Avenida. E essa vitória, Vaguinha, que eu te pergunto, não foi um pouco magra diante de um time tão frágil quanto a Avenida? Muito. O Inter não jogou bem de novo. O Inter não teve uma atuação assim que empolgou o seu torcedor. Esse tipo de jogo contra o pior time do campeonato, assim, não porque o Avenida é o pior em termos de números, mas todos os adversários do Campeonato Gaúcho, tirando o Juventude e Grêmio, o próprio Juventude, né, jogou no Beira-Rio de uma forma retrancada, saindo um pouquinho mais, mas esse tipo de adversário, ele dificulta o jogo porque ele baixa as linhas, né, fica com os 10 jogadores de linha atrás da linha da bola, e aí não tem espaço para fazer ultrapassagem, e o time precisa ser mais rápido, precisa estar mais ligado e precisa ter criatividade e qualidade e competência para resolver o jogo quando aparece esse tipo de dificuldade. E o Inter não teve nada disso no primeiro tempo. Absolutamente nada disso. Foi um time muito lento, foi um time que trocou passes laterais e não teve vitória pessoal, não teve aquele passe entre linhas, não teve uma assistência do Alan Patrick, né? E aí a gente entra em alguns problemas individuais e tenta explicar por que isso acontece. O lado direito do Internacional, ele não preocupa mais ninguém. O lado direito do Internacional com Aguirre e Wanderson é burocrático. O Wanderson até tenta, mas a fase dele não é uma fase boa. Não, ele e não o preocupa Aguirre mais ninguém, à exceção do Colorado, é isso que tu quer dizer. não preocupa... preocupa os colorados, mas não preocupa o adversário. Entendi. E aí o adversário neutraliza o lado esquerdo, que é o lado forte, e aí é difícil, né? Aí fica mais difícil quando tu tem limites de ações ofensivas, né? Agora, eu acho, assim, que não é algo inédito, tá? Na trajetória do Inter e na trajetória até da dupla Grenal, esse tipo de dificuldade no início da temporada. Então não é para ter histeria, não é para ter grandes preocupações. Os alertas estão aí, eles estão dados, o campo falou, né? E o Roger, na entrevista coletiva, mostrou que viu o que todo mundo está vendo. Time lento, dificuldade, poderia estar melhor, mas está dentro do previsto, como ele disse. Então, vamos lá. Ainda tem um jogo no meio da semana que é contra o Brasil de Pelotas, para tentar trabalhar o time para esse tipo de circunstância, e tem um clássico Grenal fora de casa, né, na casa do Grêmio, que a gente sabe que muda completamente as circunstâncias do jogo. Tem uma semana, obviamente, para melhorar, mas a verdade é que o trabalho do Inter até que é ruim. É ruim. O Inter, com o que tem, deveria estar jogando muito mais, gente. Tem pouco tempo de treino, a pré-temporada, é o quarto jogo. Só que o Grêmio também. O Grêmio do Quinteiros acaba com as desculpas do Inter do Roger. Porque todas as dificuldades que o Roger tem, o Quinteiros tem. O Quinteiros não recebeu reforços, o Quinteiros está jogando com os mesmos zagueiros do ano passado, os mesmos volantes, o extremo é o Pavon, não chegou reforço, ele não tem lateral esquerdo, ele teve que usar o Vieri, que é um zagueiro que nunca tinha jogado profissionalmente, está jogando de lateral esquerdo. E o Grêmio tá jogando bem. Por que o Inter não joga bem? Porque o Inter não tem o Bruno Gomes na lateral. Ontem, eu acompanhei os jogos do Avenida no Gauchão. O Lion, camisa 7, o Avenida jogava no 4-2-3-1 nos outros jogos. O Lion era o meia central do 4-2-3-1. Ontem, o treinador interino botou um terceiro zagueiro, não tinha o John Lennon no lateral direito, ele pegou o Lion, que era o camisa 10 dele, o meia central dele, botou na ala direita. Esse é o Avenida. Não dá pra dizer que o Inter não vai ganhar do Avenida porque tem o Aguirre na lateral. E o Wanderson, que não tá bem, quem é que insiste no Wanderson? É o Roger. É o quarto jogo ruim do Wanderson e o Roger insiste. Tava esperando a oportunidade para detonar o treinador do Roger, né? É que eu não fico... Tava esperando a oportunidade. Que sofreu pra ganhar do Lanterna, não foi o nome do treinador, você elogiou o treinador. Eu só acho que é um pouco cedo. Não, mas acho que é um pouco cedo para fazer esse tipo de análise. É cedo para jogar tão mal. Eu acho que nesse momento, tá faltando capricho dos jogadores. Capricho e entrega dos jogadores. Inspiração, entrega dos jogadores. O que o Roger falou. O trabalho é exatamente o mesmo. O que o Roger time tá jogando da mesma forma. Não tá jogando da mesma forma. Tá, mesmo. O Roger ontem falou, tá jogando da mesma forma em jogos diferentes. O Roger ontem falou, a gente cruzou muita bola alta no primeiro tempo. Eu quero te dizer também que assim como o César não me surpreendeu no início do programa, tu não está me surprecendendo. Aí nem tu pra falar mal do Roger Machado, e pra criticar tu tava assim, ó. Tu tava assim, ó. Não, é que eu tô vendo o time jogar mal, assim, eu não vou ficar passando pano. Tu tava assim no ano passado. Aí nas 3 últimas rodadas tu fez assim.
E agora começa o Campeonato Gaúcho, tu cresceu na parada pra falar É que eu não do tô Roger. aqui pra defender treinador. É isso aí. Eu tô aqui pra Não tem avaliar o que eu problema, tô não vendo. tem problema nenhum. O Inter jogou mal, Tu só pode tu não criticar. Não falou uma e eu- linha do treinador. Tu pode criticar, mas eu só não falei uma linha do treinador, porque, na minha opinião, não é responsabilidade do treinador. Não é Simples. responsabilidade do treinador Não é. o time ter dificuldade Não, contra o Avenida, o pior time do campeonato, acho perdeu que pro não é. Pelotas. Acho que não é. Tá bom? Eu acho que que as não é. dificuldades do Inter são do treinador. Agora, esse cenário que eu desenhei aqui agora é real. Tu tava encolhidinho ali. Não tava nada. Tava ali. Não, tu encolhidinho não. opinião é Tu esse começou que eu penso. detonando o Roger. Aí o Roger cresceu, eu elogiei. tu desceu. Não, quando ele aí foi quando mal- perdeu os 3 jogos, fez assim, ó. Não. Já tu botou a cabecinha pra fora. Quando o Roger Aí, foi mal, eu começou o critiquei. Não campeonato adianta gaúcho. gritar. Não adianta Vai gritar cair ou a derrubar o bancada, gente. negócio. Vamos lá. Não me surpreende. O Inter tá Eu quero mal. te dizer que não me surpreende. O Inter tá aliás, jogando mal. aliás, Não. Olha aqui, amarelinho pros dois, estão muito exaltados. Aliás, Ah. não e até para que tu possa ficar tranquilo, não é uma posição tua de analista. Tem muito torcedor que tá assim. Tem muito torcedor que já começou. Mas o time tá jogando mal. E se fosse o Cudê, aquele negócio, entendeu? Não tem o Roger. Eu não falei do Cudê. Se o time tá jogando Eu não mal, falei do Cudê aqui. a gente critica. Se o time tá jogando bem, a gente elogia. É meio óbvio isso, né? É meio óbvio, mas tu tem que fazer o entendimento do que tá Mas por acontecendo que no tá, jogo. não tem o treinador. Tá, vamos lá, o treinador não tem culpa. Não tem. Não tem. Na minha opinião, A não é culpa assistência do do treinador. Wanderson, ele tá certo. Não, eu acho que Ele tá certo. Eu acho ele que esse colocar jogo. o Thiago Maia na entrelinha, ele tá certo. Eu acho que esse jogo de ontem foi, assim, uma espécie de última chance pro Wanderson. Que ele deu. Até pra não ser cobrado depois. Ah, mas o Wanderson não teve sequência. Mas Tá quem dada quer a cobrar sequência. ele? Não, no próximo jogo ele tem. Mas por que ele ia ser cobrado? No clássico Grenal, Carboneiro tem que ser titular. Absoluto. Mas por que ele Agora, seria cobrado pra não usar o Wanderson? Alguém cobrava pra usar o Wanderson? Ó, tem um torcedor aqui que levanta uma hipótese, tá? O Ornest Amon, ele diz que o Wanderson está jogando porque o Inter quer vender para o Palmeiras. Não pode ser. Mas assim, a questão é a distribuição do Inter em campo. Não A gente vai pode- jogar, não vai vender. A gente pode ver os lances de ataque do Inter. O Inter tá mal distribuído em campo. Ano passado, o Roger fez uma opção, uma tentativa que foi muito boa, que funcionou bem com o Thiago Maia adiantado como segundo volante. E o Roger falou sobre isso ontem na coletiva, sobre a diferença do gauchão, que é um jogo que tu não tem espaços. O Thiago Maia funcionava bem como segundo volante ano passado, porque o Inter ia pressionar o adversário lá em cima e o Thiago Maia era um cara com uma capacidade boa de pressão, porque ele é um volante, um 5 de origem. Quando é que o Thiago Maia tem dificuldade? Quando tu tá todo no campo de ataque, tu não tem por que ter o segundo volante recuado, o teu segundo volante vira mais um meia, jogando na entrelinha junto com o Alan Patrick, e ele não tem essa Tu característica. acha que o Thiago Maia tá bem? Tá jogando bem? Não tá jogando mal, ele não sabe jogar ali onde ele tá jogando. O Thiago Maia tá... O início Isso aí é só culpa do treinador, então. O cara treinador entrar em campo e não conseguir jogar é culpa do treinador. Se o cara é primeiro volante tentando jogar na entrelinha, quem fez isso não fui eu, não escavei o time, foi o treinador. Sim, mas ele fez O Inter- isso ano passado e deu certo. Porque acabamos de falar o jogo. Ele mesmo disse, era diferente, tinha espaço, era adversário que queria atacar o Inter. O Gauchão é um jogo diferente do que é o jogo. Ele tem que encontrar uma solução pra isso. Exato. Eu Fato. acho que é o trabalho dele, né? Posso Só pra discordar continuar, completamente. A transição que o Inter tá tendo do ano passado para esse ano, o problema é o mesmo que teve de 22 para 23. O time do Mano era um time que funcionou muito bem no segundo turno do Brasileirão, transição. Time atacando espaço. No gauchão, tu não existe esse espaço. O gauchão, os caras colocam lá atrás, eles não querem nem tomar a bola de ti. Eles estão lá esperando e tem que gerar esse espaço. O Roger falou sobre isso ontem. Ele disse que o jogo é diferente. Num jogo diferente, tu tem que adotar estratégia diferente. O Inter tem que colocar mais gente em cima da última linha do adversário. O Inter tem que ter 2 caras abertos para receber a bola em condição. E a amplitude não pode ser feita pelo Aguirre. Tem que ser um cara. Coloca o Carboneiro, o Wesley, os 2 abertos para eles receberem essa bola de frente. Povoa mais a área, tira a sobra. Se os caras estão com linha de 5, se a gente olhar os lances de ataque do Inter ali, aí, no primeiro tempo principalmente, os caras estão com uma linha de 5, o Inter não tem gente sobrando da avenida. Não pode sobrar gente. Coloca mais gente lá em cima.